Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mudes coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Teu é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Aleluia. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Seja exaltado, Senhor Jesus. Seja exaltado das nações. Seja exaltado, Senhor Jesus, sobre toda a terra. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. E aí? Como é que vocês estão? Como é que estão se virando aí nesse momento de quarentena? Como é que estão se virando aí com essa situação diferente, né? Estão em paz ou estão muito estressados, né? Essa semana eu perguntei a uma irmã da igreja aí, vou dizer só a primeira letra, Raika. Perguntei a Raika, e aí, Raika, como é que você tá? Esse período aí da quarentena, você tá estressada, né? Não, tá tudo em paz aqui. De vez em quando que eu abro a janela, aí dou um grito bem alto. Ah! Aí os vizinhos ficam olhando pra mim com cara aí assustado. Eu falo, liga não, quarentena. Quarentena é assim mesmo. Aí o pessoal fica rindo. Rapaz, interessante, né? Como as pessoas... A gente entra num estresse tão grande quando a gente tá preso dentro de casa, né? Quando a gente tá afastado das pessoas, afastado do nosso dia a dia. Mas é isso mesmo, né? Faz parte. A gente tem que, né, ser submisso às autoridades. A gente tem que ser mais do que isso, tem que ser prudente. A Bíblia diz, né? Sede prudente como a serpente e simples como as pombas, né? Então, baseado nesse versículo, a gente tem que ser prudente. A nossa vida, ela caminha por fé. Essa vida não caminha por aquilo que o homem diz, mas caminha por fé. Mas a gente precisa ter a prudência que a palavra ela ensina, né? Eu me lembro da passagem de Jesus no monte,
quando Satanás falou assim, olha, está escrito, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te peguem pela mão e não te deixe que tropece em pedra. E aí Jesus diz assim, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, nós caminhamos de fato por fé, mas uma fé prudente, uma fé que é submissa às autoridades. E essa falácia que estão dizendo por aí de que a igreja fechou é mentira. Se alguém disse para você que a igreja fechou é mentira. Porque a igreja nunca foi aquelas quatro paredes. É bom estar ali, é bom estar congregando, é bom. Mas a igreja nunca foi aquele lugar. A igreja somos nós. E nós nunca fechamos para o Espírito Santo. Nós estamos sempre abertos a ouvir ao Senhor, a falar com o Senhor. Então a igreja nunca vai fechar. E homem nenhum vai ter essa autoridade, porque a igreja somos nós. É eu, é você que está aí me assistindo, né? Glória a Deus, o pastor Francisco me delegou que trouxesse uma palavra, né, nessa noite para a igreja. Ele sempre tem trazido a palavra aos domingos, aí ele me delegou que esse domingo fosse eu, e eu aceitei, glória a Deus por isso, né? Eu não vou trazer uma palavra, mas uma pequena reflexão, né? E a reflexão que eu quero trazer está lá no livro de Jó, um livro muito conhecido. Aí você vai abrir sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, né? E aí está escrito assim na minha Bíblia: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, né? Numa versão da linguagem de hoje, na nova versão da linguagem de hoje, está escrito assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que é Jó falando, é uma frase muito conhecida, né? Na verdade, o livro de Jó é um livro muito conhecido, né? É bom a gente falar sobre um livro conhecido de muitos, né? Diria todos, mas de muitos, né? Jó que passou por aquela situação tão adversa, né? Por aquelas dificuldades. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu seus bens, perdeu sua família, né? Jó se encontrava enfermo, né? Com o corpo cheio de chagas, doenças, uma doença, né? Horrível, horrenda, dores horrendas, momento de tamanha tribulação. Mas quando Jó chegou no final, que Deus respondeu a Jó, Jó falou isso aí: olha, antes eu te conhecia só pelas que as pessoas me falavam, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho um entendimento do Senhor, de relacionamento entre nós dois. Agora eu tenho uma dimensão de profundidade maior de quem é o Senhor, sobre o caráter do Senhor, sobre a pessoa do Senhor. E a minha expectativa é que durante esses dias, durante esse tempo de quarentena, né, o Senhor esteja trazendo uma dimensão, uma revelação mais profunda da sua pessoa para as nossas vidas. Isto é, aqueles que permanecem ligados no Senhor, aqueles que permanecem buscando a face de Deus, né? Eu tenho uma expectativa muito grande no meu coração, eu já compartilhei até com o grupo de música aí da igreja, que o Senhor tem algo a nos revelar nesse momento. Assim como naquele período de tribulação que eu já estava passando, naquela turbulência, né? Eu trago essa palavra para os dias de hoje. Nós vivemos uma turbulência, né? Guardadas as proporções do que aconteceu com Jó e o que está acontecendo no momento. Mas a gente vive numa turbulência, né? Por que não dizer um ambiente de perdas, né? De dificuldade para as nações, para as nossas vidas, né? Mas eu creio que assim como o Senhor se revelou a Jó de uma forma mais profunda naquele ambiente de tribulação, eu tenho convicção que o Senhor tem algo a nos revelar nesse ambiente de dificuldade e tribulação que temos vivido. Algo sobre ele, algo mais profundo, uma intimidade. O Senhor tem interesse em falar, os nossos ouvidos precisam estar atentos, né? E aí, se eu tivesse intitular essa palavra que eu vou trazer ainda para vocês, seriam as revelações da quarentena. O que esse momento de dificuldade, o que esse momento de quarentena está trazendo de revelação, está trazendo, a quarentena está nos ensinando coisas novas, nos revelando aquilo que muitas vezes nossos olhos no dia a dia não conseguiam enxergar. Então eu listei 3 revelações da quarentena, dentre tantas outras, e dentre as revelações, as compreensões particulares de cada um, né? Eu listei 3 revelações que para mim já têm ficado muito claras e que julgo muito importante. A primeira revelação que a quarentena, que esse período de quarentena está trazendo, né? A primeira coisa que a quarentena está nos ensinando, ela está nos revelando uma coisa que é óbvia, até óbvia para quem lê a Bíblia, para quem tem uma vivência com Deus,
ela está nos revelando que o nosso rei de fato está voltando. Né? No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, né? Quando os discípulos perguntam a Jesus, sim, mestre, mas nos diga quais são os sinais que vão anteceder no final dos tempos. E aí, dentre os sinais, Jesus lista, haverá fome, haverá guerras, haverão epidemias, né? Em outras traduções dizem pestes. Então, nós vivemos uma epidemia, não é a primeira epidemia, né? No mundo já passou por outras. Mas essa epidemia que estamos passando agora tem um caráter, assumiu um caráter diferente, um tanto diferente, pelo menos no meu modo de ver. Eu nunca vi na história, né, da igreja brasileira ou na igreja mundial que as igrejas estão impedidas de se reunir, ou seja, as pessoas estão impedidas de se reunir, e isso chega a um ponto de que até os nossos cultos, que nunca foram interrompidos, nunca antes foram interrompidos dessa forma, estão acontecendo. Então nós vivemos um tempo histórico, né, diferente, e é uma coisa que a Bíblia, ela já vem dizendo que são sinais dos últimos tempos, e a proximidade do nosso rei já está aí. Então, isso é algo que traz um alento. Que maravilha é saber que nós estamos, que o nosso rei está voltando. Que maravilha é saber que nós estamos voltando para a nossa pátria, voltando para a nossa pátria, que nós não somos daqui. Nós não somos daqui dessa terra. A nossa esperança está lá com ele, né? Nós viemos dele e para lá voltaremos. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz guerras, rumores de guerras, né? Nós vivemos aí, todos os dias você vê nos jornais, por exemplo, os Estados Unidos, Donald Trump com o acirramento com o chefe da Coreia do Norte, né? Então você vê que existem rumores de guerra, um ameaçando o outro ameaçando um. Os Estados Unidos com a China, então são nações contra nações, rumores de guerra. Então esses são sinais, né? Isso é muito bom saber que o nosso rei está perto, o nosso rei está voltando. O segundo sinal, né, a segunda revelação da quarentena, que a gente vem aprendendo nesse período, eu diria que a quarentena está nos revelando o próximo. A quarentena nos está revelando o outro, os nossos irmãos, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que fazem parte do nosso convívio familiar ou da vizinhança, que necessitam de uma ajuda. Eu tenho visto que durante esses dias, muitos têm se levantado para ajudar outras pessoas que têm necessidades, né? É um período de necessidade, de fato, né? Onde a economia tem sido abalada de uma forma muito forte e muitos estão passando necessidade sem ter o que comer. E eu tenho visto muitos no meio da igreja, e não somente no meio da igreja, muitos que não têm um convívio de igreja ou que não conhecem a Cristo se doando a ajudar as outras pessoas com alimentos, né? Ajudando financeiramente. Isso é maravilhoso, esse despertar que esse momento da quarentena tem trazido, né? Não somente com alimentos, mas com as nossas orações, né? A igreja tem aberto os olhos e orado pela nação, orado pela economia, orado pela política, que tem sido muito afetada por tudo isso, orado pelo mundo, né, como um todo. Então, a igreja está despertando algo que é o posicionamento que Jesus espera de nós, aquilo que Jesus espera da igreja, né? Ora, eu chego a dizer que se essa quarentena e o pessoal está buscando a todo custo a cura para o coronavírus, essa quarentena está revelando a cura para o mundo, a cura através da igreja, que é abençoar o próximo, que é ajudar, que é compartilhar. Imagine aí, o Brasil é efetivamente um país cristão, né? Tem uma população cristã imensa. Imagine se todos os cristãos tivessem esse entendimento de que eu preciso ser a mão de Deus para o meu vizinho, eu preciso ser a boca de Deus para o meu vizinho. Eu não só oro por ele, como as minhas atitudes fazem, como as minhas atitudes vão até ele, né? Isso é maravilhoso. A Bíblia chega até a dizer, no livro de Mateus, né? A Bíblia narra um cenário, no livro de Mateus capítulo 25, a Bíblia narra um cenário do que seria o julgamento das nações, onde Jesus fala assim, vinde bendito de meu Pai, para aquilo que eu tenho preparado para vocês, porque eu estive nu e me vestiste, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive preso e me visitaste, eu tive doente e me visitaste, né, e me cuidaste de mim. E aí os justos vão dizer para Jesus assim, mas Senhor, quando foi que fizemos isso? E aí Deus vai falar, quando você fez a um dos pequeninos, você fez a mim. Então é maravilhoso poder alegrar o coração de Deus, entendendo que quando a gente faz pelo próximo, a gente está fazendo por ele. O segundo mandamento,
Amar o próximo como a ti mesmo. Isso daí é importante que se diga, a gente não faz para poder herdar a salvação, a gente não faz para poder entrar no reino dos céus, não. Exatamente o contrário, a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. O único caminho é Jesus para a salvação. Nós fazemos isso porque o amor do Pai, porque nós já temos a salvação e essa graça superabunda nos nossos corações, que com que a gente queira responder a esse amor de Deus, faz com que a gente queira agraciar, né? Ter graça para com o outro, assim como Deus teve conosco. Porque graça é um favor imerecido, a gente não merece aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, a salvação do Senhor, a gente não merece. E como resposta à salvação que a gente já tem, a gente leva uma graça para o irmão, a gente leva a oração, a gente leva o alimento, a gente leva aquilo que é necessário. É maravilhoso o despertar da igreja nesse sentido, né? Sair apenas do ambiente teórico, mas para ter um alinhamento entre a teoria e a prática. As orações são potenciais, são maravilhosas, mas você alinhar as orações com a sua prática do dia a dia é tremendo. Então, a quarentena está resgatando esse valor no meio dos filhos, no meio daqueles que amam a Deus. Isso é importantíssimo, que se perpetue esse sentimento. A terceira e última revelação que eu vou trazer aqui para os irmãos é muito profunda, é algo maravilhoso, né? E que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, né? Essa quarentena tem revelado o nosso esconderijo, o esconderijo do cristão, o esconderijo dos filhos, o esconderijo daqueles que querem andar com Deus. Anote o que eu vou lhe falar. Só estarão seguros e tranquilos aqueles que andam mergulhados em Jesus Cristo no seu dia a dia. E essa quarentena está servindo para mostrar isso. Meu irmão, muitas vezes tem muitos cristãos e muitos amigos e irmãos que vivem de palavra ou outra, de que alguém fala de Jesus, ou vivem de domingo a domingo frequentando as igrejas e só naquele domingo que ele se alimenta da palavra e o resto da semana não prioriza o Senhor no seu dia a dia. Vivem de domingo a domingo. A palavra que o pastor dá na igreja é a única palavra que se ouve, é a única que se tem. Você se enche naquele domingo e não tem mais nada que você faça durante a semana. Escute o que eu vou lhe falar. Eu já falei isso aos irmãos que andam, alguns amigos e irmãos que andam comigo, e vou repetir, né? Aqueles que não têm uma vivência com Cristo, que não mergulham em Cristo nas suas casas, no seu dia a dia, não suportarão. Não suportarão. Sabe por quê? Porque essa quarentena que a gente está passando é só um ensaio daquilo que virá, né? A leitura da Bíblia nos diz que coisas piores virão. Coisas piores acontecerão. Vai chegar um momento em que a igreja vai ter que fechar. Pode ser que chegue um momento que a igreja vai ter que fechar porque os homens não permitem mais e acabou. E aí, quando a igreja, que são aquelas 4 paredes, fechar, você vai ser a igreja. Olha, a revelação que essa quarentena está trazendo. A revelação de que a igreja, por mais importante que seja, né, a nossa reunião como um corpo ali, em Hebreus 10:25 diz, não deixeis de congregar, ainda mais quando vê que está chegando o final dos tempos. Mas a igreja, de fato, somos nós. A quarentena está revelando que nós precisamos ter Cristo na nossa casa, precisamos ter Cristo no nosso dia a dia, no nosso quarto, porque está uma turbulência tremenda, né? Você liga a televisão, você vê notícias de morte, você vê o sangue escorrendo pela TV, e muitos têm entrado em desespero, muitos têm entrado numa confusão mental tamanha, né? Mas aqueles que, no meio do ruído, mergulham em Cristo Jesus, os ruídos que ficam em cima, quando você está mergulhado no rio, numa piscina, você ouve só ruídos que estão lá em cima. Aqueles que estão mergulhados em Deus ouvem só ruídos. E aí eu vou lhe falar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa quarentena está revelando a nossa habitação, que é no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos habitar, não visitar. Existem aqueles que vivem de visita ao Senhor. Visita ao Senhor quando vai à igreja no domingo, visita ao Senhor quando tem um movimento de oração, visita ao Senhor de tempos em tempos, mas o Senhor está nos chamando a habitar, a viver dia após dia nesse esconderijo. Como é que eu faço isso? Me alimentando daquilo que é Jesus, me alimentando através da oração, me alimentando através da palavra,
é necessário que mergulhemos, porque debaixo das águas do Senhor há um ambiente de paz, há um ambiente de tranquilidade, há um ambiente onde é possível ouvir a voz de Deus. Quando a gente está mergulhado, quando a gente não está mergulhado ouvindo todo tipo de som, a gente não consegue ouvir a direção do Senhor. E o que nos importa é a voz de Deus, é a direção do Senhor. Mas quando a gente está mergulhado em Cristo, a gente descobre a paz. A gente sabe que não importa o que esteja acontecendo lá em cima, o Senhor ele tem nos guiado, o Senhor tem nos tranquilizado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É tempo de mergulhar mais fundo, é tempo de, em oração, buscar de Deus aquilo que Ele quer revelar. Né? Cada vida individualmente o Senhor tem revelado e irá revelar coisas particulares, eu creio. Mas, além dessas coisas particulares, o Senhor tem revelado coisas como essas que eu estou falando, que todo mundo pode ver. Então é tempo de mergulhar em Deus. O Senhor está reconstruindo a igreja em nossas casas, em nossas famílias. Olha quantos de nós não fazíamos cultos domésticos. Olha quantos de nós não entendíamos que nós somos os sacerdotes no nosso lar, nós somos a igreja, né? Disseram que tem uma figura onde Satanás mostra Satanás falando assim, tá vendo aí, Deus, eu fechei suas igrejas. E Deus fala, não, você está equivocado, você não fechou minhas igrejas, você inaugurou muitas outras. Ou seja, as nossas casas agora são igrejas, não são apenas aqueles lugares. Então, em vez da igreja fechar, ela foi multiplicada. E essa é a visão de Deus. E o ambiente de mergulho é o ambiente que Deus quer que estejamos. Glória a Deus. Eu quero finalizar esse vídeo com a palavra, né? Um versículo que está lá no Filipenses, capítulo 4, no versículo, eu vou ler o versículo 8 e 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e viste em mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. É tempo de a gente bombardear nossa mente com tudo que é puro, com tudo que é de Deus, com tudo que é justo. Então tire um pouco seus olhos de tantas notícias ruins no noticiário. É lógico que você tem que acompanhar, mas mergulhar na palavra, mergulhar em Cristo, para que a paz do Senhor nos inunde, né? Um ambiente de descontrole emocional não é um ambiente que o cristão deve estar, né? Mergulhe a tua mente em Cristo e a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, guardará a vossa mente e coração em Cristo Jesus, como está escrito. Então confie, meu irmão, aguarde, esse período vai passar e está chegando a hora da gente se reencontrar e a gente se abraçar, como eu tanto gosto de fazer, abraçar vocês e abraçar as pessoas no geral. Viu? É um período de tempo, mas creia que o nosso Deus está próximo, o nosso Rei volta e a nossa esperança não está aqui na terra, está no céu, está na volta de Cristo. Ele virá, ele está vindo. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, um beijo para todo mundo, o meu abraço virtual. Glória a Deus.